eu me lembro de quando tudo parecia impossível. Eu era apenas uma mulher comum, vivendo em uma época em que a sociedade dizia que meu lugar era limitado, que minhas ideias eram pequenas, que eu não poderia sonhar grande. Eu tinha um casamento que terminou em frustração, empregos que me faziam sentir invisível e um mundo inteiro que parecia gritar: "Isso não é para você!" Mas havia algo dentro de mim que recusava se render. Um sussurro insistente: "Se você acredita, você pode criar." Não era apenas um pensamento, era uma convicção silenciosa que me acompanhava em cada sala de reunião, em cada hora de trabalho exaustivo, em cada noite em que me perguntava se algum dia conseguiria. Eu aprendi cedo que o mundo não espera por ninguém, e mais cedo ainda que esperar não muda nada. Então comecei a observar os pequenos detalhes, as oportunidades escondidas, as falhas que poderiam ser transformadas em estratégias. Cada porta fechada era, na verdade, uma pista. Cada não que eu recebia era uma chance de entender melhor como conquistar o sim que realmente importava. Eu percebi que havia um padrão. As pessoas que alcançam o sucesso não são necessariamente mais talentosas ou mais inteligentes. Elas são aquelas que entendem o poder de seus próprios pensamentos, que veem possibilidades onde outros veem barreiras. E foi aí que tudo começou a mudar para mim. Eu comecei a escrever cada visão que tinha, cada objetivo, cada detalhe de como eu queria que minha vida fosse. Eu visualizava não apenas o sucesso, mas a jornada, o que eu precisaria fazer, as pessoas que encontraria, as decisões que tomaria. E quanto mais eu fazia isso, mais oportunidades surgiam. Não do nada, mas porque minha mente começou a perceber caminhos que antes estavam invisíveis. No entanto, ninguém me contou que acreditar não basta. A crença precisa ser combinada com ação estratégica. E foi exatamente isso que eu aprendi naquelas noites silenciosas, quando ninguém olhava, quando parecia que o mundo estava contra mim. Eu entendi que a lei da atração não é mágica, é disciplina, é foco, é coragem de continuar quando tudo ao redor parece impossível. E foi assim que, pouco a pouco, o meu império começou a nascer. Mas não foi apenas sobre dinheiro, sobre vendas ou sobre produtos. Foi sobre provar, para mim mesma e para o mundo, que uma mulher determinada pode transformar sonhos em realidade. Você já se sentiu como se o mundo inteiro estivesse contra você? Como se tudo que você tentasse simplesmente não desse certo? Eu já me sentia assim. Eu conhecia a frustração, o cansaço, a dúvida, e pensei que talvez meus sonhos fossem grandes demais, ou que talvez o sucesso simplesmente não fosse para mim. Mas existe algo que ninguém me contou naquela época, algo que mudou tudo. Descobri que a vida não espera e que os sonhos não se realizam sozinhos. Eles precisam de uma força silenciosa, poderosa, que vem de dentro de você. É o poder da sua própria mente, do seu próprio pensamento. É acreditar que o que você deseja pode se tornar realidade, se você agir com intenção, coragem e determinação. Eu comecei pequeno, anotava minhas ideias, imaginava cada detalhe do que queria conquistar. Visualizava não apenas o sucesso, mas o caminho até ele, as escolhas que eu faria, as pessoas que encontraria, os obstáculos que precisaria superar. E algo incrível aconteceu. Quanto mais eu me concentrava, mais o mundo parecia conspirar a meu favor. As oportunidades que antes estavam invisíveis começaram a aparecer. Não pense que isso é sorte. Não é. É percepção, é disciplina, é ação combinada com fé em si mesma. Cada dia em que você acredita e age, você está moldando sua própria realidade. Cada pensamento que você escolhe manter, cada palavra que você decide dizer, cada passo que você dá, tudo isso tem poder. Eu não tinha ninguém me guiando. Tudo que construí veio da minha própria determinação, da minha capacidade de transformar cada não em aprendizado, cada fracasso em combustível. E é exatamente isso que quero que você entenda. Você também pode.
Seus sonhos não são inalcançáveis. Eles estão esperando você agir, esperando que você escolha acreditar e dar o próximo passo, mesmo quando ninguém mais acredita. O mundo pode tentar te convencer do contrário, mas dentro de você existe uma força que pode transformar qualquer ideia em realidade. Eu descobri isso e você também pode descobrir. Mas existe um segredo que poucos entendem, um segredo que transforma intenção em conquista, pensamento em ação, desejo em realidade. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre alcançar seus sonhos. Não é apenas sonhar, não é apenas desejar. É aprender a concentrar sua mente, alinhar suas ações e não se distrair com o que o mundo diz que é impossível. Quando comecei minha jornada, havia momentos em que tudo parecia perdido. As portas se fechavam uma a uma. Os críticos riam. As pessoas diziam que eu estava sonhando alto demais, que eu não tinha recursos, que eu não tinha chances, mas eu descobri que cada obstáculo era, na verdade, uma mensagem, uma oportunidade de crescer, de me preparar, de me tornar mais forte. Você precisa entender algo essencial. Seus pensamentos criam sua realidade. Não é magia, não é sorte, é atenção, foco e disciplina. Se você insiste em imaginar seu sonho, se você sente esse sonho como se já fosse real, sua mente começa a buscar caminhos que antes pareciam invisíveis. É como se o universo respondesse às decisões que você toma dentro de você. Mas acredite, acreditar não basta. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Você precisa agir. Cada passo, cada esforço, cada decisão conta. A lei da atração funciona quando você combina crença com ação. Quando você não espera que as coisas caiam do céu, mas cria cada oportunidade com intenção e coragem. E aqui está algo que quero que você leve com você. Se você pode imaginar, você pode realizar. Se você pode sonhar, você pode transformar. Cada fracasso não é um fim, é um mapa, um guia para a próxima oportunidade. Cada crítica não é rejeição. É um teste para ver se você está realmente comprometido com o seu sonho. Eu construí meu império porque recusei aceitar os limites que o mundo tentava impor. Eu visualizei, acreditei e agi, mesmo quando ninguém mais acreditava em mim. A perseverança silenciosa não é sobre esforço visível. Não é sobre mostrar ao mundo o quanto você trabalha. É sobre acreditar no seu objetivo mesmo quando ninguém acredita. É sobre manter sua visão viva na sua mente, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É sobre agir mesmo quando o medo sussurra para você desistir. Eu aprendi que os sonhos maiores exigem coragem maior. Exigem que você seja estratégica, que observe os detalhes que os outros ignoram, que transforme cada dificuldade em aprendizado. Cada obstáculo que parecia impossível se tornou uma oportunidade de criar soluções que ninguém tinha pensado antes. E há algo poderoso que poucas pessoas entendem. O que você foca cresce. Se você foca na dúvida, no fracasso, na opinião alheia, isso se torna realidade. Mas se você foca no que deseja, se sente como se já tivesse conquistado, se age como se estivesse a caminho, o mundo começa a abrir portas que antes pareciam fechadas. Eu não estava esperando que alguém me desse permissão para sonhar. Eu criei minha própria permissão. Eu decidi que meus pensamentos, minhas ações e minha determinação iriam definir meu futuro, não os limites que os outros tentavam me impor. E você também pode fazer isso. Não importa o quão grande ou distante seu sonho pareça. Não importa quantas vezes você tenha falhado antes. O que importa é a sua capacidade de manter o foco, acreditar profundamente e agir sem hesitar. Cada dia é uma nova oportunidade. Cada pensamento é um tijolo que constrói o caminho para sua realidade. Cada ação que você toma é um passo que aproxima você do que você sempre quis. Mas, para realmente transformar tudo, existe algo mais. Algo que poucos ousam usar. Algo que fez toda a diferença na minha vida e no meu sucesso. Quando comecei, eu não tinha praticamente nada.
Cada centavo era contado. Cada recurso parecia insuficiente. Eu me lembro das noites em que olhava para minha mesa vazia e me perguntava como faria para transformar sonhos em realidade sem dinheiro, sem apoio, sem certezas. Mas foi justamente nesses momentos que aprendi algo essencial. A riqueza verdadeira começa na mente antes de chegar às mãos. Eu descobri que não é o quanto você tem, mas como você pensa sobre o que tem. Se você se concentra na escassez, no medo de não ter o suficiente, você atrai mais escassez. Mas se você começa a ver oportunidades, se você valoriza cada pequeno recurso, se você acredita que pode gerar mais a partir do que já possui, a prosperidade começa a fluir. Não foi fácil. Cada dólar economizado, cada estratégia planejada, cada risco calculado era um passo em direção ao império que eu sabia que poderia construir. Eu aprendi a investir em mim mesma, a confiar nas minhas ideias e a enxergar o dinheiro não como um limite, mas como uma ferramenta, um reflexo da mentalidade que você escolhe cultivar. E aqui está a verdade que quero que você entenda. A abundância começa quando você decide que merece mais, que você pode criar mais e que nada nem ninguém pode impedir isso. O dinheiro que você deseja não vem por acaso. Ele vem porque você o atrai com pensamentos claros, ações estratégicas e coragem para enfrentar o desconhecido. Eu poderia ter desistido tantas vezes. Poderia ter aceitado a vida que todos diziam que era o suficiente. Mas não aceitei. Eu sabia que, mesmo com pouco dinheiro e sem apoio, eu poderia criar algo maior. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada obstáculo financeiro, cada dificuldade econômica, apenas me ensinou a ser mais criativa, mais determinada e mais focada no que realmente importava. Escute com atenção, porque o que vou te dizer agora pode mudar a forma como você vê seus próprios sonhos. Você pode estar sentado aí, pensando que não tem dinheiro suficiente, que não tem recursos, que o mundo está contra você. Eu já estive exatamente aí. Mas eu aprendi algo que quero que você entenda. O que você tem hoje não define o que você pode conquistar amanhã. Se você quer algo, seja sucesso, dinheiro ou liberdade, comece na sua mente. Imagine com detalhes como seria a sua vida se você já tivesse alcançado aquilo que deseja. Sinta como seria, veja como se sentiria. Quanto mais real você sentir isso, mais sua mente começa a criar caminhos para transformar esses pensamentos em realidade. E não espere que tudo caia do céu. Pensar não basta. Você precisa agir. Cada pequena decisão, cada passo que você dá na direção do seu sonho, importa mais do que você imagina. Comece hoje, mesmo que você tenha pouco. Use o que tem, aprenda, ajuste, persista. Cada esforço é uma semente que você planta. E a lei da atração age junto, colocando oportunidades na sua frente, que você nem consegue enxergar ainda. Não permita que o medo ou a dúvida te paralisem. Não aceite que alguém te diga que você não pode. Você tem uma força dentro de você que é maior do que qualquer obstáculo. Cada pensamento que você escolhe alimentar, cada ação que você decide tomar, molda o seu futuro. E eu digo mais. Quanto mais você acredita, mais o mundo conspira a seu favor. Mas existe algo que poucos realmente aplicam. Algo que fez toda a diferença na minha vida e no meu império. É simples, mas poderoso. É o ponto que transforma sonhos em resultados concretos. O que separa aqueles que apenas desejam daqueles que realmente conquistam. O segredo que poucos entendem é este. Você precisa alinhar pensamento, sentimento e ação. Não adianta apenas imaginar. Não adianta apenas desejar. Você precisa sentir profundamente que já merece aquilo que quer, acreditar com toda a sua força e agir todos os dias como se não houvesse outra opção. Quando comecei minha jornada, foi exatamente isso que fiz. Eu não tinha recursos, mas tinha visão. Não tinha apoio, mas tinha determinação. Cada passo que eu dava, cada esforço, cada ideia colocada em prática,
fazia o universo se abrir para mim. Porque quando você está totalmente comprometido com o seu sonho, o mundo começa a conspirar a seu favor. Pessoas, oportunidades e soluções que você nem imaginava surgem diante de você. A lei da atração não é mágica, mas é poderosa. Ela funciona porque os pensamentos que você cultiva moldam suas escolhas, e suas escolhas moldam sua realidade. Se você decide que merece mais, que é capaz de realizar seus sonhos, que nada nem ninguém pode impedir você, então você começa a viver de acordo com essa verdade. E o mundo se ajusta ao que você acredita. Eu construí meu império não porque era fácil, não porque tinha sorte, mas porque escolhi agir todos os dias com intenção, coragem e fé em mim mesma. E você também pode fazer isso. Então eu te desafio agora. Pare de esperar. Comece hoje. Imagine seu sonho com clareza. Sinta-o como real e dê o próximo passo, mesmo que pequeno. Persista quando outros duvidarem. Aprenda com cada falha. Transforme cada não em combustível. E lembre-se, você tem dentro de si o mesmo poder que eu usei para transformar minha vida. Se você fizer isso, não apenas vai sonhar, você vai criar. Não apenas desejar, você vai conquistar. O mundo está esperando que você desperte a força que já existe dentro de você. E quando você fizer isso, tudo se tornará possível. Lembre-se sempre, você é capaz de criar a vida que deseja. Cada sonho que você cultiva com coragem, cada objetivo que você persegue com determinação, é uma semente que um dia florescerá em realidade. Não importa o tamanho do obstáculo, não importa quantas vezes você tenha falhado antes. O que importa é que você acredite em si mesmo e continue avançando, mesmo quando ninguém mais acreditar. O poder que transforma sonhos em conquistas está dentro de você, no seu pensamento, na sua ação e na sua fé em si mesmo. Permita-se imaginar, permita-se sentir, permita-se agir com ousadia. Cada passo que você dá, cada decisão consciente que você toma, te aproxima do que você sempre desejou. Nunca subestime a força do seu próprio coração. Acredite que você merece, que você pode, que você tenha coragem para enfrentar o que vier. Comece hoje, persista amanhã e veja como o mundo começa a conspirar a seu favor. Porque quando você decide que nada, nem ninguém pode te parar, o impossível deixa de existir e seus sonhos finalmente se tornam sua realidade. Lembre-se sempre, a verdadeira beleza que você carrega dentro de si tem o poder de transformar sua vida. Cada sonho que você cultiva com coragem, cada passo que você dá com determinação, é uma semente que florescerá em realidade. Não importa quantas vezes você tenha tropeçado ou quantos obstáculos surgiram. O que realmente importa é que você acredite em si mesmo e na força que existe dentro de seu coração. A beleza verdadeira não está apenas no que os outros veem, mas na confiança, na coragem e na luz que você irradia ao perseguir seus sonhos. Permita-se sentir essa força, agir com ousadia, imaginar e acreditar que tudo o que você deseja é possível. Cada decisão que você toma, cada esforço que você faz, aproxima você da vida que sempre quis. Nunca subestime o poder que carrega. Quando você reconhece sua própria beleza interior e decide agir com fé, determinação e amor próprio, você transforma não apenas a sua vida, mas tudo ao seu redor. Comece hoje, persista amanhã e veja como seu mundo se transforma junto com você.